Olá, meus irmãos, nós iremos retomar aqui. No outro vídeo, nós gravamos uma parte, então, quando nós chegamos aqui para falarmos do versículo de número 18, do capítulo de número 5 ao 27, então o vídeo cortou, então nós daremos continuidade aí na segunda parte do discurso de Elifaz. Como eu havia iniciado, nós estamos falando a respeito do discurso que ele está fazendo a Jó, diante dos porquês do capítulo de número 3, que Jó levanta por que ele nasceu, por que ele não morreu no ventre, por que as pessoas nasciam para sofrer. E então ele inicia aí uma sequência de respostas, como se diante da sua experiência de vida, como era conhecido como um sábio, e também diante da experiência espiritual e mística que ele havia tido, então ele traz aí a revelação para Jó. E nós vamos ver então que a intenção dele era de estar consolando, de estar confortando Jó naquele momento. Mas de repente, diante aí desse discurso, nós veremos que parece que a situação esquentou um pouco, parece que a situação aqui fica um pouquinho complicada, porque depois na defesa de Jó, quando nós formos estudar, nós veremos que Jó irá defender a sua integridade diante deles, né? Como se ele vai dizer para Elifaz que ele estava equivocado naquilo que ele estava falando. E diante disso, então, nós veremos aí aqui a continuação desse discurso um pouco acalorado. Continuando, ele diz que se Jó seguisse o conselho em que ele estava dando, Deus restauraria tanto os seus bens, como também a sua família. Versículo de número 18, ele diz assim: pois ele fere, mas dele venho tratar, ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então ele diz para Jó: olha Jó, do mesmo jeito que Deus ele disciplina uma pessoa e ele fere, ele também sara. Então ele estava dizendo para Jó: se você se arrepender, Deus ele pode sarar a sua ferida, porque foi ele que fez. E ele continua então discorrendo aí nesse capítulo de número 5, no versículo 19 ele diz: de 6 desgraças ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra os livrará do golpe da espada. Você será protegido dos açoites da língua. Isso é interessante porque agora a seguir nós veremos que diante do cenário que Jó está vivendo, fica claro que as pessoas estavam falando de Jó, as pessoas estavam falando a respeito da vida de Jó, que o que ele estava passando era também aí motivado por algumas acusações que nós vamos ver que não são verdadeiras, porque Deus depois dá testemunha de Jó, falando da sua aí integridade, da sua sinceridade e da sua devoção, mesmo em meio às queixas, mesmo em meio a esse sofrimento que ele está vivenciando sem entender, né? Ele não deixa de adorar a Deus, ele adora a Deus, mesmo tendo perdido filhos, mesmo tendo perdido os teus bens, perdido a sua saúde, a sua mulher, né, que estava também ali bem entristecida diante daquela situação, e em um momento chega a dizer para ele, né, que a ele ainda mantinha a integridade dele, né? Então nós iremos ver que Jó ele continua adorando a Deus. Quando nós chegamos no capítulo de número 15, como eu disse para os irmãos, o discurso, né? A fala de Elifaz está no capítulo 4, capítulo 5, capítulo de número 15 e o capítulo de número 22. No capítulo de número 15, eu dividi aqui, pelo menos aqui em 2 blocos. O primeiro é que ele vai acusar aqui Jó de ser um tolo. Ele vai chamar Jó de tolo, irmão. Você já imaginou isso? Ele vai dizer que Jó deveria assumir que estava errado, que somente o tolo que não assume, né? Ele diz que Jó estava se achando sábio. Preste atenção, versículo 2 ao versículo 5 ele diz assim: responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com o vento?
Será que argumentaria com palavras inúteis? Com discurso sem valor? Ele está acusando Jó do discurso de defesa que Jó faz. E ele diz, será que um sábio, uma pessoa sábia, sendo repreendida, agiria, Jó, como você está agindo? Você está agindo como um tolo, né? Ele diz assim, ó, mas você sufoca a piedade. Olha que coisa séria isso, irmãos. E diminui a devoção a Deus. Isso é muito sério, né? Aí ele vai dizer que o pecado de Jó, ou seja, Jó havia pecado, e além de ter pecado, esse pecado motivava a boca dele a falar aqui coisas que estava insultando a Deus. Aí ele diz no versículo 5, ó, o seu pecado motiva a sua boca, e você adota a linguagem dos astutos. Irmãos, é muito sério. É por isso que nós vamos entender, ainda que nós, quando olhamos para dentro desse livro, principalmente dentro desse diálogo que há entre esses amigos de Jó e Jó, nós temos, às vezes, uma teologia até que você fica impressionado, porque o que eles falam coisas boas, eles falam coisas corretas, porém, nós iremos ver que ele está falando para a pessoa errada. Então a gente vê que muitas das vezes essa religião vazia, sem essa piedade, sem esse sentimento, sem nós termos uma consciência do que nós falamos, às vezes nós estamos agindo de maneira em que Deus está se desagradando, porque nós estamos então julgando, nós não estamos servindo, né? Ou seja, diante desse dogmatismo dentro do seu discurso, dessa doutrina correta, mas está sendo colocada fora aí de um contexto. Do versículo de número 17 ao 35, ele vai dizer que os pecadores sofrem. E ele está dizendo para Jó, você é pecador, porque os pecadores sofrem. Então, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Para a gente finalizar, no capítulo de número 22, nós veremos aqui acusações ainda mais severas, né? Dá-nos a entender que parece que as coisas vão aumentando, o clima vai ficando mais tenso, porque conforme Jó vai respondendo a essas acusações, diante de que eles achavam aí algo em que Jó discorda, porque Jó sabia que não estava errado, então vai aumentando, e aí é onde entra possivelmente aquilo que algumas pessoas, quem sabe, havia falado, e ele faz diante do que ele tinha escutado, que algumas pessoas sugerem, ele começa a falar. Primeiro, ele vai acusar Jó de ser injusto. No versículo 6 do capítulo 22, ele diz assim, sem motivo você exigia penhores de seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhuma tinha. Ele diz assim, olha, assim como um fiador, você pegava até a roupa própria, ele estava dizendo, as pessoas que precisavam, você cobrava juros aí exorbitante, e você ainda tomava a roupa que eles tinham no corpo. Então acusa Jó agora de ser injusto. Ainda ele acusa Jó de não dar água ao sedento e nem comida para os famintos. No versículo de número 7, ele diz assim, ó, você não deu água ao sedento e reteve a comida ao faminto. Ele está dizendo que as pessoas que trabalhavam para Jó, pessoas que passavam ali, que necessitavam de água, Jó negava. Ele acusa Jó de negar alimento, de negar comida para as pessoas. E tudo isso, ele vai dizer aqui, que vai ser a causa de Deus então vir com juízo sobre a vida de Jó. Ele ainda continua falando no versículo 8, ele acusa Jó de usar o poder que possuía, por ser o maior do Oriente. Aí ele vai dizer que ele se colocava acima dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores, usava a autoridade que ele tinha. Versículo de número 8 do capítulo 22, ele diz assim,
sendo você poderoso e dono da terra, delas vivendo e honrado diante de todos. Você usava esse poder como benefício próprio contra as pessoas. E aí, meus irmãos, ele acusa ainda no versículo 9, Jó de abusar das viúvas e dos órfãos. Olha só que coisa pesada. Tiago diz que essa é a verdadeira religião, cuidar das viúvas e dos órfãos. E Jó é acusado de estar abusando da viúva e do órfão. Versículo de número 9. Você mandou embora de mãos vazias a viúva e quebrou a força dos órfãos. E aí, ele vai aqui espiritualizar mais uma vez, no versículo de número 20, do versículo de número 12 ao versículo de número 14. Como estou dizendo, é uma teologia correta, uma visão correta, porém aplicando para uma causa errada, diante de uma situação que ele não sabe. Por quê que a pessoa está sofrendo? E aí ele vai dizer para Jó, você acha que Deus não vê o que você fez? Você acha que está oculto o que você cometeu de errado, Jó? Isso é muito sério, irmãos. E aí, o versículo 12, ele diz assim, não está Deus nas alturas do céu? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz que é que Deus sabe? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem e ele não pode nos ver quando percorre a abóbada dos céus? Olha o que ele diz. Você acha, então, que Deus não viu o que você fez? Você acha que é impossível a escuridão cobrir? É uma acusação muito grave. É uma acusação muito grave. E mais uma vez, ele chama Jó ao arrependimento. Ele diz, Jó, se arrepende. Imagine isso. Você já está vivendo uma situação extremamente complicada, ter perdido filhos, perdido a sua riqueza, está vivendo, como nós já descrevemos, as enfermidades dele aí, os sintomas, né? Sofrendo dores intensas, e ainda aqueles que vieram para te ajudar, aqueles que vieram para enxugar suas lágrimas, consolar, confortá-lo, agora se volta contra você, como se estivesse fazendo algo para te ajudar, você cair, né, em si, sendo que você não cometeu esse pecado. Confessa, porque se você confessar, Deus vai restaurar a sua vida. Mas confessar o quê? E é isso que Jó ele vai falar. Confessar o quê? Entendeu? Então, nós finalizamos aqui do versículo de número 21 ao versículo de número 23, com ele chamando Jó de desviado, irmãos. Como se ele estivesse dizendo, volte para Deus, Jó. Volte para Deus. Versículo de número 21 ao 23, se sujeite a Deus e fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Mais uma vez, né? A lei que nós falamos da semeadura, né? A doutrina da retribuição que eles criam. E ele diz, volta para Deus, se sujeite a Ele, Jó, e então a prosperidade voltará a você. Versículo de número 21, ele diz, aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Então, é como se ele estivesse dizendo, Deus está me usando, Jó. Aceite o que Deus está falando, coloque a palavra dele no seu coração. E ainda ele diz, se você se voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar e se afastar da tenda da injustiça. Olha, ele chama Jó de injusto, irmão, e ele diz, se arrependa, saia da tenda da injustiça. Nós finalizamos aqui vendo o conselho de Elifaz, que vai nos revelar aqui claramente essa explicação religiosa que ele tem com relação à lei da causa e do efeito. E nós vamos entender que dentro desse livro não é assim. Pecado, juízo. Justiça, bênção. Nós vamos ver que a causa do sofrimento de Jó não é por causa
que ele fez alguma coisa errada. Hoje nós temos essa ciência porque já temos o livro na nossa mão fechado, começo ao fim, sabemos o que aconteceu nas regiões celestes. Mas eles não sabiam. E aí eles entram em uma questão falando coisas que Deus vai dizer no versículo 7 de Jó 42, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você. Isso é muito sério. Esse é o momento em que, enquanto eu estudo esse livro juntamente com vocês, que nós devemos fazer uma reflexão diante de aconselhamentos, diante de situações que nós muitas das vezes lidamos, relacionado ao sofrimento. Nós vemos que não dá para nós determinarmos, ficar como os discípulos de Jesus, que chegavam e diziam para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou o Pai? Porque ele nasceu assim. E Jesus disse: não, não foi nem ele e não foi nem o Pai. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus viesse se manifestar. Então nós vamos entender que existem coisas verdadeiramente que é para a glória de Deus. Existem sofrimentos, não que Deus seja um sadomasoquista, tem prazer nisso. Existem coisas que nós não entendemos, mas diante desse cenário, iremos ver que quando o justo ele sofre, fiel a Deus, Deus é glorificado. Satanás vai ser envergonhado, porque a tese de Satanás é que Jó adora a Deus pelos bens, pela saúde, pela riqueza, pela boa vida que ele tinha, mas vai cair por terra. Então nós precisamos entender dentro desse discurso aqui de Elifaz, que às vezes, diante de todo o conhecimento e experiência espiritual que nós temos, a sabedoria que nós temos diante da idade que nós temos de experiência de vida, nós podemos muitas das vezes nos equivocar nas nossas conclusões. Então eu finalizo esse vídeo a respeito do discurso de Elifaz, falando que nós precisamos tomar cuidado com essa experiência, a experiência da vida e a experiência, muitas das vezes, dessas revelações místicas, e achar que nós, dentro dessa como que eu posso dizer, garantia que nós temos do exato, do correto, de saber o que é certo, de saber o que agrada a Deus e do que não agrada, bater o martelo de uma maneira que Deus não está se agradando. Então que nós possamos aprender aí, dentro desse discurso, a ser pessoas mais compassivas, com mais compaixão, pessoas que verdadeiramente levam em consideração que tem coisas que fogem do nosso entendimento e tem coisas que é melhor a gente ficar calado. No próximo vídeo nós iremos falar de mais um personagem, o próximo amigo de Jó. Iremos estudar ainda sobre Bildade, sobre Zofar, falar a respeito de cada um deles também e ver esse discurso e por que Deus falou com eles, mesmo eles falando coisas que nós vamos ver, como eu já disse, que é relevante, coisas que estão teologicamente falando correta, só que eles são repreendidos. Então nós vamos ver que é necessário nós assumirmos algumas vezes que nós não temos entendimento diante de algum cenário de sofrimento, diante de alguma situação. É melhor nos calarmos. É melhor nos calarmos do que passarmos como esses amigos de Jó. Porque enquanto eles vieram para consolar, estava muito bem. Mas a partir do momento que eles abriram a boca para se colocar como o advogado de Deus, eles acabaram falhando. Acabaram errando, né? Aquela ortodoxia sem espiritualidade, né? Fria, a religião vazia do amor, do sentimento, e acabaram aí falando e acusando coisas muito graves. Então que Deus possa abençoar você. Nós daremos continuidade nesse estudo
E você que está nos acompanhando, compartilhe. Vamos continuar estudando a Bíblia junto. Nós daremos continuidade ainda, né, no capítulo, no livro de Jó, e outros livros virão. E eu tenho certeza que vai nos abençoar tremendamente, pois a palavra de Deus ela é maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Que o Senhor Jesus nos ajude a saber lidar com estas situações. Somente Deus nos concedendo sabedoria, para que no momento certo nós venhamos nos calar, falar no momento certo, porque a palavra dita no momento certo, ela é doce, ela é agradável, ela é terapêutica, ela é restauradora. Mas uma palavra fora do seu tempo, pode causar coisas aí extremamente graves. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus permitir.